E aí a gente já tem um conhecimento ah, de como preparar o desenvolvimento da aplicação, como iniciar a, a escolha do modelo, a escolha do dataset e qual métrica a gente vai utilizar para avaliar o modelo. E agora a gente entra na parte de análise de erro. Vamos supor que a gente já passou da fase de treinamento, então a gente está avaliando agora as predições que o modelo fez com base em características. Então, vamos supor que no nosso sistema de detecção, o mesmo sistema de detecção de PETs, a gente encontre alguns erros. A gente viu que tem lá falsos positivos, falsos negativos. A gente pode simplificar falando de categorias que foram classificadas para outra classe. A gente chama isso de misclassified. E aí alguns exemplos são classificados de forma errada. E temos disponíveis dois modelos que identificam cachorro e gato isoladamente. Ou seja, a gente tem o modelo inicial, que a gente treina e classifica se é cachorro, gato ou animal. Mas a gente treinou lá outros dois modelos separados e viu que eles eram mais precisos do que um modelo unificado. Identificando apenas cachorro ou apenas gato, o modelo consegue ser melhor. Mas aí, seria a abordagem mais adequada mudar o sistema para integrar esse modelo, para ter dois modelos que fazem classificação separada, sendo eles mais precisos do que ter um único modelo que identifica cachorro ou gato? Ou quais características estão fazendo o modelo errar? O que é que eu posso melhorar dentro desse modelo para ele não ter esses erros? E aí a análise de erro é um processo que ele tem a finalidade de ajudar a gente a entender quais são as causas de erro que está fazendo o modelo ter predições erradas. Então, com a análise de erro, a gente pode priorizar decisões, ou seja, eu posso escolher fazer um ajuste no modelo, eu posso escolher trocar o modelo, porque eu sei que ele não está sendo adequado. E aí, com a análise de erro adequada, a gente consegue direcionar os esforços de desenvolvimento para um caminho específico, para um problema específico que eu avaliei durante a análise. E aí, por exemplo, vamos assumir que separamos um conjunto de validação com 100 imagens de exemplos classificados de forma errada. Ou seja, dentro do conjunto de validação, o modelo errou 100 exemplos e eu separei esses exemplos e vou fazer uma análise. Então, avaliamos que 5% dos exemplos são classificados como cachorro ao invés de gato. A classe correta deveria ser gato, ele classifica como cachorro. Então, se o sistema tem uma acurácia de 90%, significa que podemos melhorar o resultado em até 90,5%. Ou seja, dentro dos 90% das 100 imagens que ele errou, só 5% foram classificadas de forma correta. Ele errou a classificação de gato só para 5% das imagens. Por outro lado, 50% dos exemplos são classificados como gato de forma errada. Deveria ser cachorro ou outro animal, ele classifica de forma errada. Então, se a gente focar em resolver esse problema, que é 50% das 100 imagens que eu separei, a gente pode ter uma chance de melhorar a acurácia em até 95%. Então, a gente vê que da fonte de erro, essa categoria de erro, que é o falso positivo de gatos, ele tem 50% das imagens dos casos que eu estou avaliando agora. Então, posso melhorar mais a acurácia se eu focar em resolver esse problema. E aí, a entender a fonte do erro, entender, a fazer essa análise, procurar pelas características que estão causando o erro, é uma das soluções que pode ajudar a gente a fazer o ajuste. Então, a gente ajusta o modelo, faz o treinamento, avalia as imagens, os exemplos que estão sendo classificados de forma errada, a gente faz análise em cima desses exemplos e propõe soluções com base nessa análise. Então a gente está direcionando os esforços para resolver os problemas que a gente identificou no conjunto que a gente está usando para testar, para validar o modelo.
Então, por exemplo, a gente faz análise de erro e a gente identifica algumas fontes que estão causando problemas. Então, alguns cachorros são identificados como gatos, ou o sistema falha com a imagem borrada e não consegue identificar. O modelo não classifica imagens que não mostram face do pet. Então, por exemplo, para esses casos, a gente pode categorizar e anotar quantas imagens, ou das imagens que eu estou validando, daquele conjunto de imagens erradas, qual a porcentagem de imagem que tem aquele problema. Então, por exemplo, eu vejo que do conjunto que eu estou avaliando, faço uma categorização, posso marcar, fazer uma planilha, então categorizo cada exemplo e marco se aquele exemplo tem aquele problema que eu identifiquei. Então, o exemplo 1 tem um problema que a classe estava errada. O exemplo 2 é porque a imagem não possuía a face do animal. O exemplo 3 ele tinha dois problemas. A imagem era borrada e não possuía a face do animal. Então eu vou quantificando cada um desses erros, vou marcando, e eu tenho uma noção de qual erro está sendo mais crítico dentro do meu modelo. Por exemplo, para a classe errada, só 25% das imagens, só 25% dos casos tinham esse problema. Já para borramento e não possui face, não possui a face do animal, eu tenho 50% dos exemplos com esse problema. Então talvez seja mais vantajoso eu focar em priorizar resolver o problema do borramento do que o de classe errada, porque eu vou ter um ganho maior resolvendo esse problema. Da mesma forma, eu sei problemas que são intrínsecos ao modelo. Então, não possui face é um problema porque no conjunto de treinamento eu só tenho imagens que mostram a face do animal. Então, pode ser um problema tentar resolver esse erro só ajustando o modelo. Eu teria que voltar um passo anterior e ajustar o meu conjunto de dados para ter mais variações, mais casos em que eu tenho o animal em diferentes pontos de vista. E aí, a gente pode ter o conjunto de treinamento, a gente faz o treinamento, faz a validação e a gente separa todas as imagens que são classificadas de forma errada e faz uma avaliação nesse subconjunto para entender quais são as fontes de erro do algoritmo. Se a gente pegar aquele primeiro modelo que foi treinado nesse conjunto, onde eu restringi os exemplos de gatos para ter o pelo mais escuro e o exemplo de cachorro para ter o pelo mais claro, a gente vê que as principais fontes de erro são para gatos que têm o pelo claro, porque o modelo não foi treinado com isso, e para cachorros que têm o pelo mais escuro, ou uma pelagem mais parecida com esse gato que a gente usou para treinamento. Então a gente vê aqui que tem vários problemas que são relacionados ao conjunto de dados que eu tenho. Então o conjunto de dados que eu estou usando ele é bem limitado em relação ao conjunto de teste. E aí eu tenho vários exemplos que são classificados de forma errada, não porque o meu modelo ele não consegue classificar, mas porque eu não fiz um conjunto de treinamento adequado para esse problema. E aí a análise de erro é um processo iterativo, então a gente não precisa fixar quais são os problemas na primeira avaliação. A gente pode identificar um problema, classe errada, borramento, e faz a avaliação, e aí ocasionalmente a gente identifica outro problema. Então identifica que agora tem a classe errada, tem não mostra a face do animal, tem ponto de vista diferente ou iluminação diferente. Então são um processo iterativo que a gente vai descobrindo com base na avaliação que a gente faz da imagem. Da mesma forma, a gente pode ter uma categorização de duas classes em uma única. Por exemplo, a gente poderia ter uma fonte de erro que era errou imagens de gato ou errou imagem de cachorro. Na verdade, a gente pode juntar essas duas categorias em uma única classe e dizer que o modelo errou classe, seja ela gato ou cachorro, mas eu tenho a classe errada. Ou eu poderia separar de forma inversa, se eu achar mais adequado para a minha avaliação. E aí, vamos supor agora que a gente tem um conjunto de validação que é muito grande, então eu tenho 5.000 imagens. A gente tem um erro de 20% dentro desse conjunto, então eu teria 1.000 imagens para avaliar.
E aí pode ser bastante trabalhoso fazer essa avaliação visual com base em muitos exemplos. Então o que a gente pode fazer a gente tem um conjunto de validação muito grande e a gente vai usar um conjunto para tomar decisões durante o treinamento. E a gente vai separar esse conjunto de validação, a gente vai ter um conjunto de validação que a gente vai continuar usando para tomar as decisões do treinamento, a gente vai chamar de conjunto black box. Ou seja, a gente não vai ver os exemplos desse conjunto, mas vai validar, vai tirar as métricas e vai tomar as decisões normalmente na fase de otimização. E a gente vai ter um conjunto separado, um subconjunto, que a gente vai chamar de eyeball, que é o conjunto que a gente vai fazer análise de erro. Então, supondo que o conjunto de validação ele tem uma distribuição bem definida, ele tem exemplos que são bem semelhantes entre si, o erro que a gente esperava no black box vai ser o mesmo erro que a gente vai ter no segundo conjunto, o eyeball. Então a gente pode avaliar, fazer análise de erro com base nesse subconjunto menor. A gente limita os exemplos que a gente tem que avaliar visualmente.